Em 3 episódios, a série documental O Código Bill Gates mostra os esforços do fundador da Microsoft em encontrar soluções para problemas graves que ainda afligem a humanidade. A falta de saneamento básico, doenças tropicais e a criação de fontes baratas e seguras de energia. Muita gente, no entanto, vê o bilionário com reservas. Bill Gates é criticado por ser globalista, por criar um monopólio dentro da indústria de tecnologia, prejudicando a livre concorrência, e até por laços de amizade com o financista Jeffrey Epstein, que morreu na prisão antes de ser julgado por tráfico sexual de crianças. Em sua defesa, em relação a esse último caso, Gates afirmou que os encontros com Epstein tinham como objetivo levantar recursos para sua fundação. Feitas as devidas ressalvas, esse episódio do Quarentena CUT vai falar de outra coisa. Há vários anos, Bill Gates patrocina um programa chamado Terra Power, que tenta criar usinas nucleares mais seguras e que produzam apenas uma fração dos resíduos tóxicos das usinas tradicionais. A importância dessa pesquisa se tornou ainda maior com a guerra na Ucrânia, quando ficou evidente a dependência dos países europeus do petróleo e do gás natural russos. Para falar do projeto Terra Power e da energia nuclear, tão demonizada por ambientalistas, mas com potencial para salvar o planeta, convidamos Arthur Vilela Ferreira, administrador de empresas, pesquisador do Centro de Estudos de Economia da Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas e coautor do livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia do Meio Ambiente, uma Perspectiva Brasileira, que ele escreveu junto com o Gessner Oliveira. Arthur, seja bem-vindo aqui ao programa. É uma honra ter você com a gente, um especialista para variar, porque aqui normalmente a gente só tem palpiteiro. Eu, o Evandro, o Sabag e o Paulo Pozonoff, que está de férias. Então eu vou começar o programa perguntando o que você acha do projeto Terra Power, do Bill Gates. Ou explicar até um pouco melhor o que é o projeto Terra Power. Isso, explicar como que ele vai usar, né, esses resíduos para ser o combustível da usina deles, né, que eles pretendem criar, que, segundo o nome o Lowell Wood, que é o chefe, né, o grande cientista-chefe desse projeto, ele diz que daria para os Estados Unidos usar esse material por 125 anos dessas 700 toneladas de lixo nuclear que existem hoje nos Estados Unidos. Enfim, seria uma revolução para a energia nuclear que a grande preocupação que a gente tem é justamente a questão da segurança e desses resíduos tóxicos. Muito bom, muito obrigado, Jones, muito obrigado, Evandro. Estou aqui também para ajudar a tentar discutir e fico muito feliz de poder falar com a audiência de vocês. Vamos lá. Esse projeto do Terra Power, ele está inserido num contexto que é uma tentativa de várias inovações no mercado da energia nuclear. A energia nuclear, quando a gente fala hoje de energia nuclear, a gente basicamente está falando de reatores de urânio enriquecido, é o que tem hoje no mercado. São aqueles reatores que a humanidade faz desde a década de 60, final dos anos 50, que é a tecnologia, vamos dizer, da bomba atômica encapsulada. Então você usa urânio enriquecido e a fusão a fissão do urânio, né, a quebra do urânio, solta energia. Esse tipo de reator tem uma série de desafios. O primeiro deles é que ele usa uma parte muito pequena do urânio, que é o urânio 235. Então, que é menos de 1% do urânio que a gente tem no mundo inteiro. Então, já começa o primeiro desafio, que é como você tem que, depois de minerar, tem que fazer o processo de enriquecimento. Então, você separa esse urânio com um teor maior de urânio 235 para colocar nos reatores. E daí o segundo problema é que esse processo gera muito resíduo radioativo. A solução que foi encontrada pelo pessoal da Terra Power é o que eles chamam de reator de onda, né, em inglês Traveling Wave Reactor,
que é um reator que usa urânio não enriquecido. Então, essa já é a primeira grande vantagem dele, que é a disponibilidade, né? Você usa 100% do urânio, e isso inclui tanto de o novo urânio que você minere, quanto de urânio que sobrou daqueles reatores tradicionais, né? Que acho que esse é eles estão usando como primeiro grande aí selling point deles, é se livrar do urânio que está acumulado. Né? Esse urânio que foi minerado já foi enriquecido e sobrou, né, a parcela que não teve a fissão. E isso tudo está querendo resolver vários problemas, esses grandes problemas da energia nuclear como um todo. Tem algumas outras linhas de inovação, né, além dos reatores de traveling wave, né? Você tem os pequenos reatores modulares, que são uma tentativa de deixar mais compacto e mais versátil e fazer a fabricação de reatores ser mais barata. Tem reatores com outros combustíveis, né? O pessoal fala bastante de tório como possível grande linha de inovação aí nesse, vamos dizer, esse mercado de energia nuclear. Arthur, desculpa te interromper, mas para manter aqui o debate, hoje talvez nem seja um debate, porque eu estou aqui como um curioso sobre o tema, e essa minha curiosidade, ela é muito... Por que a gente mudou até o tema aqui do podcast? A gente estava assistindo a série Decoding Bill Gates, que tem na Netflix, e lá aparecem 3 projetos que ele se dedicou. Quando ele largou a Microsoft, ele se dedicou à Fundação Bill e Melinda Gates, e essa fundação tem pelo menos 3 grandes projetos. Um é achar uma solução de saneamento básico para países pobres, então eles estão desenvolvendo uma série de vasos sanitários ou alguma tecnologia que consiga resolver isso. Tem a questão que não precise ser ligado ao sistema de esgoto, né? Que ele consiga ali mesmo... E o mais barato que ele conseguiu, acho que cada um custava $25 mil. $50 mil, se eu não me engano, né? Era uma coisa muito absurda. Mas pelo que eu entendi, ele não abandonou, né? Ele ainda está em desenvolvimento dessas ideias. Tem a luta dele, que é uma logística para conseguir eliminar a polio, né? No mundo, e que ele trabalha muito com dados para conseguir atingir as zonas de guerra, principalmente ali na África. E o terceiro ponto era justamente porque ele é preocupado com mudanças climáticas. Ele é uma pessoa que lê muito, né? Quando você assiste o documentário, ele, por exemplo, tem um autor lá que consegue falar de a energia dos pães de não sei da onde. Eu até me perdi ali, mas que o próprio autor fala, acho que ninguém nunca leu todos os meus livros, e o Bill Gates é uma das pessoas que leu todos os livros dele sobre os meandros de energia. Ou seja, é um dos assuntos que o Bill Gates tem interesse natural, né? E nisso me chamou a atenção porque, por que não energia nuclear? Eu, como um leigo, e ele atua, né? Ele fala, não, eu quero resolver o problema da energia, porque a energia é um problema atual, porque os combustíveis fósseis estão por trás das mudanças climáticas. Eu não estou falando se ele está certo ou está errado. Estou falando que essa é a afirmação que ele faz. Então, o que eu posso fazer por energia? E ele consulta um monte de pessoas e as pessoas falam, se a gente ainda pudesse discutir, existe energia nuclear, né? E aí que me chamou a atenção, eu falei, opa, aqui tem uma coisa, porque a energia nuclear, ao que eu sinto, ao que eu leio, o assunto está bloqueado por ideologia. Me parece que é por ideologia, porque se você for olhar pegadas de carbono, segurança, tudo isso, ela é uma energia, digamos assim, com muito baixo impacto ambiental. Mas ela foi totalmente bloqueada, principalmente depois de Fukushima. É isso, o que está por trás do bloqueio do desenvolvimento? Porque, veja, no próprio documentário eles falam, o que a gente tem hoje são sistemas construídos nos anos 70 e 80 com tecnologia dos anos 50, 60, a partir das premissas da década de 40, que é quando cria-se a fusão e fissão nuclear, inventa-se ou se descobre, eu não sei qual é o melhor termo. E é verdade, qual que é a nova, né? Qual que é a nova planta baseada em tecnologia moderna que a gente teria para se inspirar? E aí que ele vê, opa, tem um gap, tem uma oportunidade, vamos ver o que é nova. Imagina, o mundo mudou pouco, né, nos últimos
70, 80 anos, em questões de tecnologia, de materiais, de infraestrutura, de logística, né? É uma revolução completa na tecnologia. Por que a energia nuclear aparentemente é algo ultrapassado e um ponto que não pode mais ser debatido? E ele abre esse debate. Então, foi nisso que a gente falou, vamos discutir isso aqui, vamos tentar entender o que tem de bom e quem é contra e quem é a favor. Por que o debate está bloqueado e quais seriam as vantagens de a gente voltar a discutir energia nuclear, Arthur? Vamos lá, Evandro. Eu, infelizmente, não conheço pessoalmente o Bill Gates, então nunca conversei com ele sobre o processo decisório dele. Mas a minha visão, principalmente assistindo esse documentário, é o seguinte: o que ele tem muito dinheiro investido. Aliás, dos grandes bilionários, né, ele é fora o amigo dele da Berkshire Hathaway, ele é o mais diversificado, né? Ele não tem, a Microsoft não é mais uma parte significativa do portfólio dele. Então ele tem muita grana e muita coisa, e ele empurra muitas agendas com o braço de investimento dele. Então ele coloca dinheiro como investidor em coisas, em opções de mercado que, na visão dele, vão construir um mundo melhor. E com o braço de filantropia, a minha visão é que ele financia coisas que ele não espera retorno, mas que tem um potencial muito grande. Então, vamos lá, eu já trabalhei bastante com projetos de saneamento, e o foco do Bill Gates é a África, mas a gente consegue ver o Brasil também. Metade do Brasil não tem esgoto. Mais da metade do esgoto não é tratada no Brasil. E tem lugares que dá para você resolver com concessões, e tem lugares que não. Principalmente a hora que você vai falar de saneamento rural, que é essas soluções fora da rede que você não consegue dar escala. Para você ter um exemplo, uma empresa brasileira, por exemplo, a Iguá Saneamento, eles criaram o Instituto Iguá para trabalhar com saneamento rural, porque eles falam, a empresa nunca vai entrar numa concessão de saneamento rural porque não vai ficar de pé. Então a gente tem um braço aqui do Instituto que vai atuar com isso. A mesma coisa vacinas, né? Então você está falando vacinação, vai gerar um benefício econômico gigantesco, mas você não consegue capturar esse benefício econômico. E talvez o desenvolvimento de reatores nucleares também seja uma área de pesquisa que está travada, e que você fazer novos reatores pode ter um ganho econômico gigantesco, mas o risco é alto e o tempo de maturação é alto. Então isso talvez afaste os investidores comuns. Além disso... afasta os políticos também, né, Arthur? Porque o político ele tem 4, 5, 6 anos de mandato, né, variando ali. Se ele começar no primeiro ano, no final do mandato dele, não vai estar de pé aquilo ali que ele colocou. Exato. Só de construção, nenhuma usina nuclear. E aí eu estou falando em lugares onde os prazos são cumpridos, a gente não está falando de Angra 3. Nenhuma usina nuclear vai ser construída em menos de 5, 6, 7, talvez 10 anos. Então, tem sim essa questão de horizonte político. Tem uma outra questão que a gente não pode... Uma parte do motivo pelo qual o debate não é tão grande é porque o interesse também não é tão grande, porque bate nos economics do mundo como ele é hoje. Que hoje, a gente tem 2 grandes debates sobre usina nuclear, que é construção de novas e fechamento. O debate da construção de novas usinas nucleares, ele esbarra no fato de que as energias, principalmente as energias renováveis, diminuíram muito de custo nas últimas 2, 3 décadas. Né? Então, o próprio relatório do Outlook aí da situação de energias nucleares do ano passado colocou que entre 2009 e 2019, o custo de solar caiu 89%, o custo de energia eólica caiu 70%, e o custo de energia nuclear subiu 25%. Né? Então, hoje, você tem mais ou menos, o custo é mais ou menos, o custo comparável é de $150 por megawatt-hora para construir novas usinas nucleares, enquanto solar e eólica estão perto dos 50, talvez abaixo dos $50, ou seja, 1/3 do preço.
um terço do custo para construir. Então, a gente não pode esquecer que tem todo o lado político, e a gente fala a hora que a gente for falar do fechamento, mas quando você está falando de novas usinas, você acaba esbarrando nesse problema do custo. Então, você tem pouca gente interessada em empurrar essa agenda, porque então, acaba não tendo mercado. Então, no fim das contas, eu estou interpretando errado, porque a discussão ideológica contra usinas nucleares, ela nem é talvez mais o grande ponto. O ponto é porque economicamente ela já não faz mais sentido no mundo atual. Então, e aí eu me pergunto, mas por que então que o Bill Gates está indo para uma simplificação de uma usina nuclear? Não seria mais fácil ir para outras fontes de energia, onde já está tendo uma revolução? Não, provavelmente o Bill Gates já está indo. É aquilo que eu estava falando sobre o braço de investimento. Eu não conheço o portfólio dele, mas certamente ele tem energias. Ele deve ter grana investida em energia renovável, do mesmo jeito que ele acha que a agricultura sustentável é uma parte importante da solução. Por que não está na fundação? Porque ele acha que isso dá para fazer com dinheiro de investimento. Tanto que ele é o maior dono privado de terra nos Estados Unidos hoje. Porque ele acha que a agricultura regenerativa é um caminho sustentável que já está pronto no mercado. Por isso que eu estou falando, o trabalho, muito provavelmente, ele está olhando esse investimento dele na Terra Power como um investimento filantrópico. Ele está falando, eu vou gastar o que ninguém quer gastar hoje para desenvolver um novo modelo de fazer, e aí a gente chega possivelmente numa competitividade de mercado. Entendeu? O problema é que os investidores tradicionais estão olhando isso como um risco muito alto e não desconsiderando o problema político-ideológico, né? Porque quando a Alemanha decidiu fechar as usinas nucleares depois de Fukushima, foi uma parte por causa vamos dizer, dos ambientalistas tradicionais, mas a gente não pode esquecer que era o governo da Merkel, né? Que não é um governo exato, apesar do alinhamento da Merkel com a preocupação da Merkel sempre com questões ambientais, não dá para falar que o governo dela era um governo de esquerda. Entendeu? Então, eu acho que foi uma decisão errada, e aí a gente entra nesse outro problema, no custo político de fechamento de usinas, né? Aí não é mais construir novas usinas. A gente tem uma usina, as usinas nucleares, a maior vantagem delas é que o custo operacional é muito baixo, né? Então, a gente não sabe que ninguém compra e vende urânio, mas é muito mais barato operar uma usina nuclear que já está pronta do que operar uma usina a gás, né? O custo variável da usina é praticamente zero. E você fechar uma usina que está funcionando, está gerando energia num ambiente de mudanças climáticas e de obrigação de redução de pegada de carbono, aí é uma grande bobagem. O engraçado, né, Arthur, que nessa história da Alemanha, ela não é, obviamente, não é um governo de esquerda, embora o pessoal da direita também não considere ela da direita, né? Governo de centro, né? Mas ela fez uma aliança com os verdes e foram os verdes, né, que pressionaram ela a fechar essas usinas. Uhum. E o resultado prático disso foi uma dependência maior de combustíveis fósseis. Porque uma coisa que é interessante falar, por mais, né, que hoje as energias renováveis sejam... é mais barato construir uma usina eólica, uma usina de energia solar, é que nem você falou, o custo é muito perto do zero, né, de manutenção da usina nuclear. Uhum. E na Alemanha não tem terremoto, não tem, né, esses perigos, não tem furacão, não tem nada desses perigos que atingem o Japão, que mesmo se você olhar Fukushima, depois de tudo que aconteceu, está se saindo muito bem Fukushima. A gente deu esses dias na Gazeta uma série de reportagens falando de como Fukushima até tem agora plantação de pêssego, enfim, estão retomando a agricultura, etc. e tal, na região. O que seria interessante falar também disso daí
é como hoje a Alemanha, eu coloquei ali no texto de abertura, né, questão da guerra, a Alemanha está se dando muito mal, né, nesse inverno, não teve como parar de comprar o gás russo, enquanto a França, que não fechou as usinas, está, vamos dizer, surfando ali, né, na onda. E só queria, e também seria legal falar um pouco desse, talvez dos custos, né, da Terra Power, porque me parece muito mais barato você também usar um urânio, o resíduo das outras usinas, né? Jones, ele é mais barato, e ele é mais barato, inclusive porque ele pode ser subsidiado pelas outras usinas. Ou seja, da mesma forma que aí você tem o programa Recicla Mais do governo federal lançado semana passada com os créditos de reciclagem, as usinas que já estão em operação podem pagar a Terra Power para dispor do seu combustível que hoje está armazenado. Então você ainda pode usar a energia que já é barata, que está sendo colocada na rede por usinas existentes, para subsidiar essa nova usina. Ainda a gente está falando de algumas limitações de custo. Então, independente disso, independente de você estar usando um resíduo e, na verdade, recebendo pela matéria-prima ao invés de pagando pela matéria-prima, que seria mais ou menos como as usinas de waste to energy, né, o que queimam lixo para gerar energia, você ainda não consegue falar que você vai diminuir em 1/3 o preço. Até porque essas usinas não têm escala. E esse é um outro problema, né? O mercado nuclear, no geral, vocês falaram um pouco, e o pessoal toca bastante no documentário, é um mercado que não inovou. Né? Você tem algumas inovações teóricas, mas essas inovações teóricas ainda não se refletiram em inovações de mercado. Né? Então você tem novos desenhos de reator, mas muito poucos novos reatores indo para o mercado. E quem está fazendo é a China, né? A China está fazendo. Os Estados Unidos agora está para abrir as primeiras usinas nucleares em algumas décadas, agora esse ano, alguma coisa assim, e a própria Terra Power está para abrir a primeira usina deles. Vou acompanhar com bastante empolgação, tanto com atraso, inclusive pela relação Estados Unidos-China, né? O pessoal até coloca no documentário que a primeira Terra Power não ia ser em solo americano, ia ser na China, mas por causa da questão do Trump... Burocracia, né? Deve ser um pesadelo burocrático abrir uma usina nuclear nova em qualquer parte do mundo. Eu dei uma pesquisada sobre o que o Bill Gates fez depois, porque o documentário, se eu não me engano, ele vai até 2019, né? Sim. Isso. E o cara é um gênio, né? Goste-se ou não, ele é um gênio. E ele achou uma usina, se eu não me engano, de carvão ou de gás desabilitada, ou seja, ela já tinha toda a estrutura de distribuição pronta e era um elefante branco. Aí ele fez um acordo com o estado lá que tinha, eu não me lembro qual estado, Wyoming, qual que é o... Acho que é Wyoming, se não me engano. E aí ele está usando essa estrutura velha, já usando as pessoas que trabalharam lá para construir o Neutron, se eu não me engano, é o nome dessa usina dele modular, né? Então, acabou que ele vai fazer a parceria e com financiamento do governo federal. Então, quem está bancando, e se ele conseguir atingir umas metas, aí o governo federal diz que vai colocar mais não sei quantos milhões lá para ele desenvolver. Então ele conseguiu transformar os limões em limonada ali. Pô, será que não dá para fazer isso com umas usinas de carvão aqui no Brasil, que acabaram de aprovar subsídio? Ô, Arthur, vamos mandar um e-mail para o Bill Gates? Você sabe que no Brasil não pode, né? Isso é uma das coisas... hoje, acho que, inclusive, isso, se não me engano, aí eu não sou advogado, mas se não me engano, isso é constitucional. Tem um monopólio de geração do governo federal no mercado de energia nuclear. E esse foi um dos pontos que não foi enfrentado aí na MP, depois na lei de privatização da Eletrobras, né? Então eles apartaram a eletronuclear e vamos fugir desse debate. Sendo realista, não acho que é um debate que dava para ter esse ano no Brasil. A gente ainda não conseguiu
nem resolver ainda a questão da Eletrobras. Imagina se tivesse colocado no mesmo PL uma mudança na Constituição para liberalizar o mercado nuclear. Mas talvez, Arthur, o Brasil, assim, eu acho que seria ótimo você ter uma diversidade de fontes de matrizes energéticas, né? Isso deveria ser ótimo, e cada região, ela provavelmente exige um tipo de estrutura, né? Tem lugares que você não vai conseguir ter energia solar, tem lugares que você não tem vento, tem lugares que você tem água em abundância, tem lugares que você não tem água nem vento. Então, assim, de alguma maneira você deveria poder trabalhar isso. Mas o Brasil, eu posso estar errado, ele me parece que seria mais difícil para a energia nuclear, porque você já tem um mercado de energia renovável que é talvez o maior do mundo, em proporção. Eu acho que hoje deve ser 60%, 70% da energia que a gente consome deve ser renovável, e ainda é uma energia barata. Não é barato para o consumidor. Para a gente, por uma série de fatores, a gente paga caro por essa energia, mas a gente paga quase 25% de ICMS em cima da energia. O imposto que o governo pega é muito alto. E eu acho que o nosso sistema de distribuição tem muito desperdício, a gente não tem pouca tecnologia de armazenamento de energia, que é onde a Tesla está investindo muito, né? A gente confunde a Tesla com uma empresa de carro, mas se você for olhar bem o negócio dela, me parece ser uma empresa de armazenamento de energia, né? Que é ali que está o que ninguém consegue replicar o que ela faz ainda, né? Então você tem que. Fica um pouco assim. Lógico que seria bom discutir, mas ao mesmo tempo o Brasil tem as suas próprias soluções e que também a gente fala pouco, né? O próprio biocombustível, onde a gente é líder, imagino que absoluto, né, na produção. Vamos lá, produção. Os Estados Unidos produz mais etanol que o Brasil. Mas é que como eles consomem muito mais combustível, a nossa matriz de combustível tem mais etanol que a deles em proporção. A nossa matriz elétrica é uma das mais renováveis. Dos países significantes, acho que só o Canadá tem mais energia, a mesma coisa que o Brasil, porque tem muita queda d'água. Mas o Brasil tem, certamente, Evandro, a maior possibilidade de expandir energia renovável. Tem o maior potencial renovável, isso não precisa nem falar. A gente vai fazer o primeiro, agora, leilão de energia eólica offshore, que é um mercado gigantesco que a gente nem começou a explorar. Tem toda eólica onshore ainda, tem toda solar, tem todos os biocombustíveis, aí, incluindo tanto etanol, biodiesel e biogás, então tem muita coisa. Mas também, uma coisa que pouca gente sabe é que o Brasil é um dos países tem, sei lá, acho que tem uns 10 ou 15 países no mundo que tem um ciclo completo de urânio, né? O Brasil tem mina de urânio, tem enriquecimento, até a capacidade energética, tem capacidade própria para enriquecimento de urânio e tem usina em operação. Então não são muitos países e, eventualmente, algum dia tem o projeto do submarino nuclear. Então, óbvio, eu concordo com você, o custo marginal de expansão, como a gente está falando, é muito, muito mais baixo, ainda mais no Brasil para essas outras fontes de geração, mas eu não seria contra discutir, não. Até porque chamar o Bill Gates para colocar uma grana aqui, uma usina financiada pelo Bill Gates, eu não ia recusar, não. Quem sabe baixa um pouco o custo de energia. Agora, uma coisa tem que ser levado em conta. Desculpa, Evandro, você quer fazer a complementação? Não, eu só vou. Segura aí tua ideia, Jorge, só para eu não perder aqui uma deixa, porque também, às vezes, os nossos leitores, ouvintes, telespectadores aqui devem ver, né? A gente fez um programa sobre a Anitta e muitas pessoas interpretaram que eu e o Jones estava defendendo a Anitta. E, por sorte, o Sabag estava com a gente para fazer um contraponto, sendo que, obviamente, a gente estava tentando entender o fenômeno Anitta. E a gente sabe da resistência que o Bill Gates tem, principalmente na direita mundial como um todo. E assistindo ao documentário, assim, eu, por exemplo, que acompanho informática desde o DOS e instalava o Windows 3.11 lá só para ver uma janela, porque não servia para muita coisa, me pareceu que ele estava sempre à frente da evolução e ele era um cara muito tecnocientífico, tecnocrata, uma mente muito focada para a inovação sem se preocupar com
com as questões sociais, né? E ele foi muito predatório. O documentário, só para deixar claro, esse o Decoding Bill Gates, ele é totalmente uma propaganda para o Bill Gates. Ele é com acesso ao Bill Gates, é financiado pelo Bill Gates. Assim, eu acho que quase todos os documentários que a gente encontrar na Netflix e que for produção original Netflix é uma propaganda, que é a Netflix negocia com a figura que eles querem, fala, queremos fazer um documentário sobre você, e é óbvio que se a pessoa aceitar, vai ser um documentário ultra positivo. Isso tem acontecido com quase tudo que a gente comenta aqui, né, Jones? Os documentários que a gente traz é sempre uma geografia sobre o foco de interesse. Só que é óbvio que existem vários braços dessa fundação Bill Gates e Melinda. A gente está focando naquilo que é estritamente tecnológico, avanço científico, aonde existe sim oportunidades que ele enxerga, e é o lado que quando o Arthur fala, tomara que ele, claro, quem que não quer um investimento milionário para você desenvolver um projeto de inovação na tua região e com isso transformar em qualquer setor, né? Na saúde, no agro, aonde for. Você quer ter isso, e os Estados Unidos são fundamentalmente fundados na inovação, né? Na capacidade de criação, e o Bill Gates é um filho desse pensamento. Só que tem aquele outro lado, que é como você mesmo falou, né, Arthur? A gente não sabe toda a cartela de investimentos, e tem um trechinho muito pequenininho que passa desapercebido do documentário, que é quando ele fala que a Melinda é tão importante quanto. E aí ela entra para falar, daí ela fala, a gente tinha que olhar, e aí entra no discursinho de sempre, a gente tinha que olhar o papel das mulheres nas comunidades pobres e o planejamento familiar. E aí você começa a ter toda uma ideologia por trás, que é o que é esse planejamento, como é feito, quais são as políticas públicas que eles estão incentivando. E aí sim, mas eu queria que o leitor entendesse que isso é outra discussão. A gente nem está entrando aqui, a gente sabe que os grandes bilionários, os grandes investidores, eles têm uma agenda própria com a sua visão de mundo e fazem isso acontecer. O George Soros financia milhões, um monte de ONGs pelo mundo todo, no Brasil, onde tem sim uma agenda própria progressista. Né? No leste europeu ele atua muito, assim como a Fundação Ford, assim como vários outros. Como que é o nome do clube lá, Joanes, dos bilionários? Clube de Bilderberg. Bilderberg? Isso, Bilderberg. A gente tem matéria sobre o clube de Bilderberg que mostra como essa elite bilionária progressista sim se organiza para conseguir fazer esse tipo de investimento e financiando as suas próprias pautas. O que a gente está falando que é outra coisa, é a parte da tecnologia, inovação, de energia, como que a gente conseguiria, como trazer o debate da... Dá para entender, né, Evandro, porque o Bill Gates é um globalista, e globalista, assim, pode significar várias coisas, mas nesse caso que eu estou falando, é um cara que é a favor de um governo centralizado mundial. E dá para entender por que ele é, por exemplo, que nem essa questão que a gente falou da burocracia da instalação de uma usina nuclear. Para ele, imagina qual que é o pesadelo de lidar com cada país e a particularidade de cada país, em separado na questão de vacinas, na questão de energia nuclear, na questão de saneamento básico. Imagina se ele pudesse, em vez de lidar com cada país, ele vai lá, vamos supor que a ONU fosse responsável por isso no mundo inteiro, né? Ele vai lá, negocia com uma entidade, né? Não negocia com 235 entidades em separado, 235 governos. Mas eu acho que isso é menos visão de mundo e mais pragmatismo, porque ele foi lá e tentou fechar com a China. Tipo assim, cara... exatamente. Como fechar os olhos para tudo que a China faz. Mas se é para botar o projeto dele de pé de inovação de energia, que ele acredita que tem uma solução melhor, ele faz com a Coreia do Norte, se duvidar. Se lá eles conseguiram uma liberação para enriquecer urânio acima lá, porque talvez ele precisasse, porque a usina seria melhor. Não, com a Coreia do Norte ele não faria, duvido que ele faria, mas a China... Qual a diferença da China para a Coreia do Norte, para ele? A China está na WTO, né? Está na OMC, faz parte de vários organismos. Moralmente. Não, moralmente nada disso é justificado, né? Mas, enfim. Mas desculpa, eu só te interrompi nessa parte aí. Não, mas é eu que te interrompi, na verdade. Você ia falar um negócio que eu pedi para você segurar. Tá. Não, o que eu queria falar dessa questão é que a energia renovável, né, Arthur,
ela também tem seus, que a gente fala renovável, mas, por exemplo, as pás das usinas eólicas, aquilo lá não é renovável de maneira alguma, né? Os caras criam valas para jogar aquilo lá, não tem nem como reaproveitar. Então, já não é... Muito do material que é usado em energia solar também é super tóxico naquelas pastilhas. Então, seria legal, até aproveitando o gancho do teu livro, falar, a gente está no... E com certeza o nosso espectador vai adorar escutar falar sobre isso. Nem negacionismo, nem apocalipse. Em que pé a gente está nessa questão de um mundo que está passando por mudanças climáticas, antropogênicas ou não, está passando, né? A gente pode discutir se o homem é o responsável, se é um ciclo que se iniciou, né? Isso é discutível e depende de modelos matemáticos tão complexos que eu acho difícil chegar a um consenso. Mas em que pé a gente está? Mais para o negacionismo, mais para o apocalipse? Como que está a situação e as melhores... E por que a gente está deixando soluções tão interessantes como a nuclear de lado por causa de militância que, no final das contas, como a gente está vendo na Alemanha, tornou o país mais dependente de combustíveis fósseis do que antes dessa militância que auto se denomina verde. Vamos lá, Jones. Eu acho aí, só para citar uma entidade globalista, teve o relatório do IPCC que saiu agora, essa semana. Na verdade, o que acontece? O IPCC tem um relatório de acompanhamento, o IPCC é o órgão do clima da ONU, para quem está... IPCC, não é o PCC, gente. Exatamente, não é a mesma... Não é o Marcola. Não é o Marcola. Não. Bom, tem gente que diz que é a mesma coisa, mas... O pessoal exagera também, né? Não, mas vamos lá. Os relatórios, o IPCC, Junes, ele a cada 3 anos, se não me engano, um ciclo de 3 anos, ele produz um relatório de acompanhamento da situação do clima. E esse relatório tem 3 partes. A primeira parte é a ciência do clima, a segunda parte é os impactos das mudanças do clima e a terceira é mitigação, ou seja, o que pode ser feito e quais são os cenários de impacto. Então, essa terceira parte saiu agora, a primeira parte saiu no final do ano passado, as 2 últimas saíram agora nesse último mês, entre março e abril. Eu gosto de acompanhar todos esses, acho que esse foi o 6º relatório, né, nesse formato, desde os anos 90. E vale a pena, quando eu converso principalmente com investidores, Jones, o que eu tenho falado pega o que cada um dos relatórios falou, principalmente do lado de ciência e do lado de impacto, de danos, pega as estimativas de cada um dos 6, a gente já tem 5 passados, e pega o que aconteceu. E essas previsões têm um índice de acerto relativamente alto. E quando eu converso com investidores e olhando para o meu lado investidor na alocação de capital, eu não recomendo apostar que essas expectativas estão erradas. Tá? Então, eu não colocaria dinheiro nesses caras estarem errados, porque... Bom que você falar de dinheiro, porque é o que o Nassim Taleb fala, né? O skin in the game, né? Exatamente. Botar o couro à prova. Exatamente. Eu não aposto, eu não invisto considerando que esses caras vão errar. Tem equipes, 300, 400 cientistas do mundo inteiro, revisando não sei quantos mil papers e montando esses cenários. Os lados positivos, comparado com a época dos primeiros relatórios, estou falando do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a trajetória de vamos dizer, aquecimento esperado mudou. Ou seja, a humanidade, o que estava sendo esperado lá para trás, estou falando, principalmente trajetória de emissões.
Falou, a humanidade está caminhando para, se os países em desenvolvimento tiverem o mesmo ciclo dos países desenvolvidos, a gente vai chegar em 4 graus de aquecimento. Hoje os piores cenários já estão, vamos dizer, menos piores. Ao mesmo tempo, os melhores cenários ainda não chegaram em 2 graus. Ou seja, e aí são relatórios gigantescos e tudo mais, você pode ler para questionar, mas é a recomendação do ponto de vista científico, o corpo de cientistas do IPCC diz, não deveríamos deixar passar de 2 graus, porque o risco começa a ficar grande. E quando a gente está falando de risco, é isso que a gente viu no Brasil no ano passado, que foi uma quebra de safra significativa por causa de seca e geada, né? Seca em alguns lugares, geada em outros, que o Brasil, no ano aí, na safra 2021, né, teve um aumento de área plantada em relação à safra 2020, que já tinha sido recorde, e a produção total foi menor do que 2020. Então, quando você fala em expectativa de aumentos de eventos extremos, isso foi ruim, isso pressionou uma parte a inflação, não dá para falar, óbvio que num ano com fechamento, pandemia, guerra, não dá, é difícil você falar quanto da inflação foi isso, mas a gente está hoje 1 grau acima da média pré-industrial. O pessoal está falando, se a gente chegar em 2, esse risco vai ser alto, mais manejável. Se a gente começar a passar muito disso, o risco vai ser muito alto. E o risco vai ser muito alto não é aquela coisa que as pessoas acham, não, vai todo mundo morrer, a humanidade vai acabar. Não, o que vai acontecer é que a gente vai começar a ter aumento de eventos extremos que geram custo, tipo enchente no litoral entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, geram custos e custos significativos em vida de pessoas, custos significativos em infraestrutura, custos significativos em bem-estar, e você vai ter quebra de cadeias de produção. E no caso do Brasil, isso é especificamente importante porque a gente depende muito de clima. Entendeu? A cadeia de produção de iPhone é muito mais resiliente ao clima do que a cadeia de produção de soja, por exemplo, a cadeia de produção de carne. É bom você falar nesses termos, viu, Arthur? Porque muito desse debate é na base do esterismo, né? Uhum. Muito desse debate é feito assim, e a imagem que você vê da pessoa que fala de clima, geralmente ou é aquela pessoa que está fazendo um protesto, né, botando lá o mundo em chamas, né, ou é a pessoa que quer controlar a vida dos outros com base em previsões que são, né, a gente, como você diz no teu livro, né, não é nem a questão do mago que acha que a tecnologia vai resolver tudo, nem a questão do apocalíptico que acha que amanhã vamos morrer. Então, seria bom se a gente trouxesse essa serenidade na discussão para esse lado. Tanto que a Alemanha, e eu vou repetir aqui, né, novamente, a Alemanha foi para o lado do esterismo, e no final das contas, se o objetivo era ser verde, o resultado é que ela está ajudando a aumentar as emissões de carbono no planeta. Certamente. Eu não sou apocalíptico, não acho que o mundo vai acabar, tanto que, como eu falei para você, estou aqui na maternidade, vou ter 2 filhos aí ao longo do próximo, em algum momento do próximo mês. Foi uma decisão, não estava planejando vir 2 de uma vez, mas foi uma decisão planejada. São gêmeos? São gêmeos, um casal. Que legal, parabéns. Obrigado. Então, mais uma vez, skin in the game, eu não acho que a humanidade será... Tanto não acho que estou colocando 2 crianças no mundo, né, para viver aí nesse próximo século. Mais 2 produtores de carbono aí. Mais 2... Certamente, mas esse é um ponto relativamente importante. O que gera aí, indo para a raiz da economia, né, o que gera valor lá, a riqueza das nações, o que gera valor é troca entre pessoas. Então, quanto mais pessoas, mais inovação e mais criação de valor. Né? Sim, então, com certeza.
Da mesma forma que serão 2 emissores de carbono, talvez seja alguém que resolva o problema de energia nuclear. Vai trabalhar com Lowell, com o filho do Bill Gates. Não sei se com o filho do Bill Gates, mas tem uma chance não nula aí de uma das crianças aqui resolver o problema de energia nuclear, cara. Claro, sempre tem. Eu gosto de falar sobre isso. Isso que você falou é muito interessante, que tem os neomalthusianos, né? Que acham que nossa, o mundo está lotado, vai acabar, tá? Não é assim. Quanto mais gente, é mais informação, mais experiência e mais chances, né? Cada pessoa uma chance. Eu tava lendo um livro do Leonardo Modilinov, que ele fala é um livro dos primatas aos astronautas, e ele tem uma parte que ele fala da história do Isaac Newton, né? O Isaac Newton nasceu prematuro, ele foi uma dor de cabeça tremenda pensa, isso no século XVII. Foi uma dor de cabeça tremenda para a mãe dele não gostava dele, o pai dele morreu cedo, e ele era uma criança bem rebelde, ele falava que ia botar fogo na casa para matar o padrasto e a mãe dele. Esse era o Isaac Newton. Mas o Bill Gates também era rebelde ali, né? O que eles mostram é que ele tinha um problema sério de autoridade com a mãe dele, né? Tinha. Depois ele se resolveu, né? Depois de adulto, mas se resolveu. Então, o Isaac Newton, ele simplesmente mudou tudo, né? Mudou tudo que a humanidade conhecia. Ele foi mais que o Bill Gates na época dele, né? O Bill Gates, ele é um gênio dos negócios e tal, mas o Isaac Newton mudou a concepção do mundo e tal. E, enfim, é isso, não existe... Olha, cara... Hã? Eu acho que o Bill Gates mudou a concepção do mundo também, cara. Ah, não, mas a gente vive no mundo newtoniano, né, Evandro? A gente vive no mundo newtoniano, não vive no mundo gatesiano. Quer dizer, sei lá, né? A gente tá fazendo essa gravação no Skype, que é da Microsoft. Não, pô, calma aí. O Newton inventou toda a física, gravitação e cálculo, né? Não dá, não. Também acho. Eu sou do time Newton. Team Newton. Mas, enfim, é isso, né? Cada pessoa... O Zuckerberg ligou 2 bilhões de pessoas no mesmo lugar. Calma, Evandro. Depois a gente... Deu teste não, do tempo. É só porque, às vezes, a gente... É lógico, eu não estou desqualificando Newton, nenhum deles. Mas é só porque, hoje em dia, o que Newton fez levou 200 anos para ter impacto real na vida de uma pessoa. O que esses caras, como... Mas e antes do Newton, que as coisas não caíam? Antes dele descobrir a gravidade? Como que fazia? Quem escreveu essa lei? Ninguém. Pô. Tá na Constituição. E para mudar, que precisa de PEC, precisa de... Tenta mudar essa lei aí para você ver. Pois é. Mas, Evandro, para colocar em perspectiva, e aí citando o próprio Newton, ele falou, né? Se eu vi mais longe é porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Então, é óbvio que a cada geração o impacto potencial que uma pessoa pode ter é muito maior, porque indiretamente ela está sobre o ombro de todo mundo atrás dela. O Zuckerberg não poderia conectar 1 bilhão de pessoas sem física clássica. Sim, mas é que a dinâmica do mundo também ela dá uma mudada, porque a inovação vem com uma recompensa do capitalismo tão grande, o que eu acho ótimo, que essas pessoas elas conseguem, com a sua própria invenção, mudar o mundo. E elas realmente mudam o mundo, né? No caso do mundo pré-revolução industrial, pré-capitalismo moderno, era na academia que deveria ficar muitas décadas sendo debatido, né? Sei lá, Darwin, qual foi o impacto dele? Foi 20, 30 anos depois que você começa a ter um impacto real, né? Essas invenções modernas, elas são quase imediatas, rápidas, né? E elas são absorvidas muito rápidas. Eu acho talvez para amarrar essa discussão com o assunto em pauta, que é o documentário e especificamente a energia nuclear, eu acho que esse é uma boa forma de tentar ver o documentário, porque ele fala, como eu estava falando, do trabalho do lado filantrópico. E daí você vai o Peter Thiel lá do amigo do Elon Musk, que ele fala que tem para você ter sucesso, você tem que ter 2 coisas, você tem que gerar valor e capturar valor.
E você pode gerar muito valor e capturar uma parte pequena, gerar pouco valor e capturar uma parte grande. Não adianta nada você gerar muito valor sem capturar nada. Do ponto de vista, e aí ele olhando como investidor, né, PayPal e tudo mais. E talvez isso tenha um pouco da raiz do porquê o Bill Gates usou o braço filantrópico para investir no desenvolvimento de nova tecnologia nuclear. Eu não sei, como eu não conheço ele, não conversei com ele sobre isso. Eu não sei se ele acha que o risco é muito grande, ou seja, ele não tem tanta certeza que esse breakthrough aí vai dar certo e ser economicamente competitivo, ou se ele acha que, se ele conseguir, ele não vai conseguir capturar grande parte do valor. Ou seja, tá aqui, montei um reator novo, gastei não sei quantos bilhões para desenvolver. No dia seguinte vai todo mundo falar, é assim que faz, e faz um igual. Então, talvez isso explique o porquê ele não está investindo, ele não está colocando dinheiro em energia nuclear, ou não sei se não está também, né? Não conheço o portfólio dele, mas por que ele escolheu usar o braço da filantropia para colocar grana nuclear? Ele talvez não consiga equacionar essa questão de gerar muito valor e capturar muito valor. E eu fiquei com uma impressão totalmente interpretativa, totalmente opinativa, de que ele enxerga um potencial de ser a nova Microsoft. Então, se você consegue gerar uma fonte de energia... Porque uma coisa interessante da energia nuclear é que é muito pouco para produzir muita energia, né? Você precisa de muito pouco espaço para produzir muita energia. É uma hidrelétrica renovável, mas tem que alagar lá, acabar com 7 quedas, tem que alagar uma parte incrível de terreno, enfim, tem todo um manejo ali. A quantidade de lítio para você conseguir ter as solares, a quantidade de... o impacto de temperatura quando você tem muitas placas solares, todos eles você consegue problematizar de algum jeito. O fato é que a fissão, ou fusão, eu não sei qual que aqui seria, qual das duas. Fissão. Tem duas energias, uma na China e uma na França de fusão, mas elas gastam mais energia para produzir do que... A fissão, é a separação do átomo, né? Isso. É isso. Isso que é o incrível, né? Então, que a partir disso, você pode ter naves, você pode ter tudo com quase um moto perpétuo, né? Porque você vai colocar um quilo desse daí, você vai poder chegar em Marte. Talvez, provavelmente, né? Vai e volta. Então, assim, é um potencial energético muito grande. Então, se ele consegue desenvolver isso... Já tem sondas espaciais que são com energia atômica. Praticamente todas. Todos os rovers, o James Webb, que saiu agora... O Mars Rover é energia nuclear, ele está lá, tem um lá que está andando faz, sei lá, 10 anos, está em Marte, andando, e a bateria normalmente dura mais do que eles acham que vai durar. Em Marte é o Curiosity, não é? Isso. Já que o assunto é filme, no próprio Perdido em Marte, ele usa o aquecimento lá do carrinho que ele anda quando está por lá é nuclear. Mas eu não sei o quanto, e aí colocando o lado um pouco cético, quanto de energia tem. Eu vi um relatório desse ano, estava lendo aqui antes da gente começar. Deixa eu pegar o nome do pessoal que escreveu. Ele não gera tanto, né, igual uma energia comum de fissão, né, essa da Terra Power, né? Ele gera bem menos, né? E outra coisa, é um relatório de um cara que chama Miller, de 2021, um estudo que ele fez de potencial de energia nuclear. Ele estava olhando só para os reatores que já têm, né, o fissão de urânio enriquecido. Mas ele falou que o potencial para redução de gases de efeito estufa de 2020 para 2040 é de 2 a 3% no cenário otimista. Então, é muito denso, mas ele tem mais relação com usos estratégicos, talvez, do que realmente grandes usos de energia. Você não vai substituir todas as usinas hidrelétricas do mundo por energia nuclear amanhã. O estoque de urânio no mundo é relativamente baixo. Essa Terra Power, ela permite usar os 98% que hoje a gente não está usando. Então, se aumenta, multiplica aí por
25 o estoque de urânio da Terra, né, o estoque de urânio útil. Mas também, vamos dizer, quando você está falando de um rover, é um carrinho do tamanho de um Fusca, né, e a quantidade de urânio que a quantidade não é urânio, acho que ele funciona a Césio, não tenho certeza. Mas é caro o que foi colocado ali porque ele está fazendo, né, é um combustível extremamente caro. É por isso que é usado, por exemplo, como a gente está falando agora, do submarino nuclear. Porque o cara que tem um submarino nuclear não quer saber quanto ele vai pagar em 1 quilo, ele quer saber que ele vai afundar aquele submarino e ficar 6 meses sem ninguém ver. Então tem funções, mas quando você fala de nova Microsoft, o lado da fusão tem mais potencial para ser nova Microsoft. Quer dizer, a hora que você tem um reator de fusão, você pega elementos leves e comuns no universo e consegue gerar energia com um resultado positivo, aí é realmente você pegar, tipo, porque aí você está juntando hidrogênio, né? A coisa, aí tem que ser um novo Newton para resolver esse problema da fusão. Não, mas é que talvez, só para justificar o meu ponto de vista, é que você não chega no iPhone sem ter passado pelo Windows 3.11. Né? Então você teve que ter alguém com visão de que computador pessoal é o futuro, e foi isso que o Steve Jobs e o Bill Gates viram, cada um à sua maneira, e que ninguém mais via, a IBM não via, quem tinha toda a tecnologia à época não via isso. Né? Então ninguém podia imaginar, não, a IBM vende computadores para trabalho, para empresa, workstation. Aí os caras falam, eu acho que todo mundo vai ter acesso a isso, e um falou, não me preocupo com o computador, eu vou escrever o que todo mundo vai precisar usar, e o outro falou, vou tornar isso daqui com um apelo sexy para todo mundo ter dentro de casa. E hoje, esse conceito foi ultrapassado e a gente fala de celulares, você não imagina um mundo mais sem celulares, sem comunicação. Então, assim, você pode começar pela Terra Power, pelo Natrium, né, que é a primeira usina dele, protótipo, que ele está botando para funcionar, que pode chegar na fusão, porque você vai ter os investimentos em tecnologia nuclear e alguém vai ir com uma nova ideia e se chega lá nessa independência energética, né, que a humanidade porventura pode vir a ter, né? E não vai precisar mais de um, como que é o nome do esfera de Daimer, como que é? Quando você isola o Sol inteiro e usa toda a energia do Sol. Esfera de Dyson. Não, mas Dyson, isso. Calma aí é outro nível de escala de energia. A esfera de Dyson ainda acho que é o caminho. Chegaremos lá. Daqui a alguns milhões de anos. É que para chegar lá vai precisar de mais do que... Hoje o programa extrapolou, né, ele disse. Hoje a gente foi super... Chegamos lá, hein? Gente, Arthur, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Já tá com quase 1 hora de gravação. A gente tem mais uma... Não, desculpa, eu já estou agradecendo, mas antes eu preciso saber uma coisa. O que você recomendaria? A gente tem uma parte de recomendações, mas hoje eu vou fazer uma recomendação especial. O que você recomendaria para quem quer saber mais sobre Terra Power, ou sobre energia nuclear em geral, ou sobre ambientalismo versus pragmatismo? Dá sugestão de leitura, filme, o que você quiser. Site, podcast, enfim. Vamos lá. No livro que eu escrevi com o Gessner, a gente coloca na abertura o The Wizard and the Prophet, né? Eu acho que isso, o Mago e o Profeta. Isso, é isso que você fala. Eu acho que ele não tem tradução em português. A gente traduziu como Mago e o Profeta, mas quando a gente escreveu não tinha tradução em português. Não sei se não olhei depois. Mas é um livro que contrapõe aí essa visão de, vamos dizer, mago do lado de a tecnologia vai resolver todos os problemas e não existe problema ambiental, que eu não acho que seja realmente verdade, como de profeta, como o mundo vai acabar, a gente precisa que todo mundo saiba que o mundo vai acabar e parar de ter filhos e tudo mais. Eu acho que esse The Wizard and the Prophet é um livro legal, com essa visão. Eu acho Tem o teu livro também, né? Fazer a propagandinha aqui no final. Nem negacionismo, nem apocalipse, economia do meio ambiente, uma perspectiva brasileira, que você escreveu junto com... Ele era teu professor, o Sim, Gessner ou Gessner? Gessner. Gessner.
O Gessner Oliveira foi meu professor na GV, de Economia do Meio Ambiente, depois eu fui monitor dele, trabalhei bastante tempo com ele lá. Ainda faço alguns projetos de consultoria junto com ele, né? E também... e daí depois a gente escreveu o livro junto, com essa ideia também de tentar trazer... É de qual editora? É da editora Bay. Bem, beleza. Quem quiser procurar lá no... Bem, procura pelo nome do Arthur, que vai achar para comprar. Depois eu também entro no... Vocês sobem o podcast no YouTube? No YouTube e na página da Gazeta do Povo, a gente vai subir lá. Mas o nome do teu livro vai estar lá na apresentação, não se preocupe. Ah, boa. Não, mas é que daí depois também as pessoas tendo perguntas também eu tento entrar para interagir. Pô, que legal. Nos comentários lá. Nos comentários, acho bacana. Que... O Jones te manda o link quando a gente publicar no YouTube ali. Mando sim. Normalmente é sábado, perto da hora do almoço. Manhã. Tá ótimo. É bom que já aproveita. A gente está gravando na terça, para quem está assistindo, a gente está gravando na terça, no sábado, quando você for assistir, saiba que a gente gravou na terça. Exato. Então, daí eu também tento entrar para dar uma... Porque eu imagino que as pessoas tenham dúvidas e tento também direcionar. Tem algumas perguntas que a gente não fez aqui, né? Com certeza a gente nem imaginou de fazer. Exato. O pessoal vai ter dúvida. Bacana. Beleza, então. Evandro, quer fazer mais alguma consideração? Não, só isso, só que foi uma aula aqui, aprendi, tirei algumas dúvidas, recomendo as pessoas que se interessaram pelo debate, que assinem a Gazeta do Povo. A gente tem uma visão, uma cobertura ambientalista que foge dos demais veículos, com muita responsabilidade, com olhar sempre pensando naquilo que é possível, sem embarcar em teorias conspiratórias. Então, a gente não é mago nem profeta, né? Exatamente, só que só de você não ser alarmista já te coloca numa posição conservadora hoje em dia, né? Pois então, é isso, e é um assunto que cada vez me atrai mais, assim, sabe? O assunto de energia. Não sei porquê, mas eu estou ficando cada vez mais interessado sobre esse assunto, então por isso foi um prazer ter o debate aqui e poder conversar com o Arthur. Nem foi um debate, né? Foi uma aula. Foi uma conversa. Uma aula do Arthur. Arthur, obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado aí 1 hora do teu dia aqui para conversar comigo e com o Evandro. E, enfim, pessoal que gostou, compre o livro do Arthur e nos acompanhe, assine a Gazeta e tudo mais. Um abração e até a próxima semana. Obrigado, Jones. Obrigado, Evandro.